Então, Atos 4, 23 a 31. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Antes de começar, já vou fazer um parênteses. No próximo sábado a gente vai ter aqui um café de pastores da nossa ordem de pastores, tá bom? E eu preciso de ajuda. Se você puder nos ajudar, fale com a gente, tá bom? Não esqueça, 9 horas, um café de pastores aqui. Bom, vamos lá. Como construir uma igreja vitoriosa? Como construir uma igreja vitoriosa? Como você gostaria que a CBP fosse? O que você gostaria que acontecesse aqui em nossa igreja? Certamente você tem as suas ideias, os seus desejos. Então pensa aí nisso. Da minha parte, eu quero pertencer a uma igreja que prevaleça, que vença as suas lutas, né? Que supere as suas lutas e avance. Quero fazer parte de uma igreja assim, que lute, avance, permaneça no Senhor, prevaleça diante das dificuldades. Nós temos como igreja muitos desafios pela frente. Por exemplo, vou falar o que eu penso, tá? Não sei o que você está pensando, sentindo aí. Eu quero ver conversões, pessoas se decidindo diante de Deus, rendendo a sua vida ao Senhor. Eu quero ver também multiplicação de discípulos, pessoas estudando, aprendendo mais do Senhor e crescendo nele. Quero ver homens e mulheres se dedicando ao ensino, ao discipulado de pessoas, nesse sentido. Quero ver também multiplicação de células. Você viu aqui no nosso informativo, várias fotos de células acontecendo, tem mais, mas eu quero que isso avance, que mais células sejam criadas, mais grupos surjam, mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas se envolvam e sejam abençoadas. Quero ver famílias restauradas, gente transformada, e penso, quem sabe, construir um grande prédio, no máximo que a gente puder, não sei como é que vai ser isso, com muitas salas, com garagem para o pessoal guardar seus veículos, não deixar mais na rua, e coisas desse tipo, com muitas salas de aula para a gente ter uma bela de uma escola aqui, ensinando por princípios
finanças avançando também, para poder enviar missionários, sustentar, abençoar, construir mezanino aqui, avançar aqui, vai com muita gente, né, chegando, a gente avançar o nosso salão até o fundo e ajudar mais igrejas que necessitem. Então é isso, tá? São alguns dos meus pensamentos, dos meus sonhos. Você pensa os seus, depois compartilha com a gente o que você gostaria. Porque, e cada um de nós também tem os seus sonhos, seus desejos pessoais, tem seus desafios na vida. Uns querem casar. O Márcio estava desfazendo aqui os relacionamentos, mas eu vou refazer, tá bom? Cancela o que o Márcio disse. Pode continuar, vamos adiante. Viu, Emanuele? Segue em frente. Tá vendo? Coitada, voltou agora e eu já estou mexendo com ela. Mas olha aí o futuro, né? Tá vendo? E queremos que isso continue acontecendo. Não sei qual é. Alguns querem ter filhos, outros querem mandar o filho para longe, né? Tá vendo? Certamente você tem sonhos pessoais, particulares, e é normal que assim seja. E alguns dos alvos que temos talvez pareçam tão difíceis de serem alcançados, não é? Você, construir não sei o quê, minha empresa, coisa difícil. Outros parecem até impossíveis de chegar lá. O texto que nós lemos registra uma oração levantada diante da perseguição que discípulos do Senhor, apóstolos do Senhor e os irmãos estavam sofrendo. A igreja nascente estava já sendo perseguida. E o contexto dessa situação, dessa oração, conta que Pedro e João haviam saído e curaram um coxo. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou, graças a Deus. Um milagre portentoso do Senhor, feito através da intermediação aí, da ação de João e Pedro. E foi aquele rebuliço na cidade, prenderam os dois e deram uma dura neles, e foram soltos, o povo reclamou, foram soltos, mas foram chamados ao Sinédrio, e o Sinédrio era uma espécie de STF da época. Era composto por 71 membros, a saber, escribas que anotavam, anciãos que eram homens experientes, membros de famílias importantes da sociedade, membros dos sumos sacerdotes, e o presidente também presente. E alguns desses integrantes do Sinédrio, parte desse Sinédrio, era formada por saduceus. Os saduceus eram um grupo de judeus de elite, era um pessoal mais elitizado, judeus elitizados, colaboracionistas com o governo romano. Então eram os traíra do povo judeu que colaboravam com o governo de Roma, e os saduceus não criam na ressurreição. Para eles, os apóstolos pregando, falando sobre a ressurreição de Jesus, era terrivelmente ofensiva. E então para eles isso foi muito indigesto, e eles faziam questão mesmo de perseguir, de ser contra a igreja ainda no seu início. Então a consequência é que Pedro e João foram ameaçados pelo Sinédrio, foram proibidos de falar de Jesus. Vocês não podem falar de Jesus. 4,18 diz assim, do texto que nós lemos: então, o Sinédrio, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Não pode falar de Jesus. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Mas eles estavam com a recomendação: não falem desse nome, Jesus, é proibido.
Então, primeiramente, eu gostaria de observar que, após a cura do coxo, após a pregação do evangelho, os sacerdotes, o capitão do templo, né, que era o homem que dirigia o templo, era logo abaixo do sumo sacerdote, e os saduceus prenderam Pedro e João, como eu já disse. O que podemos aprender com isso? Homens de Deus falando do amor de Deus, pregando, ensinando a respeito de Jesus, fazem milagres, fazem o bem a um homem necessitado, e como recompensa eles ganham do sinédrio a prisão. Como pode ser uma coisa dessa? O que a gente pode aprender, né? Quando você olha assim, então não compensa servir Jesus. Olha aí, eu vou sofrer servindo Jesus? Os caras podem ficar contra mim? Pode sim, cara. Não vá nessa de que servir a Jesus fica tudo azul, céu azul e vai dar tudo certo, que não é assim que acontece na realidade, porque o inimigo dos filhos de Deus se levanta e tenta impedir o avanço da igreja do Senhor. O cenário era de guerra. Como é que se constrói, então, uma igreja vitoriosa? Primeiro ponto, para quem está fazendo o esboço aí, não sei nem quem é, uma igreja vitoriosa é unida em oração. Versículos 24 a 28, está aí. Diante dos desafios, a igreja está sofrendo perseguição, o pessoal está perseguindo nas casas, ameaças, proibições, as pessoas sendo perseguidas. Vale a pena seguir a Jesus? Pois é o que nós vamos ver agora. Então, em primeiro lugar, uma igreja vitoriosa é unida em oração. A Bíblia diz que da igreja, diz o seguinte da igreja: unânimes levantaram a voz em oração a Deus, levantaram a voz a Deus e buscaram o Senhor. O cenário é de guerra para aqueles irmãos primeiros. Apesar do número expressivo de decisões que estavam acontecendo, né, no dia de Pentecostes, né, mas na outra vez também, a igreja continua ainda como uma minoria marginalizada. Era assim que eles viam os crentes primeiros. Os religiosos da época, que detinham todo o poder político, detinham as leis, mandavam em tudo, não davam alternativa aos líderes e à própria igreja. E eles não sabiam o que fazer. Então, o que fazer quando não se sabe o que fazer? O que você faz quando não sabe o que fazer? Tem uns que arrancam os cabelos, né? Não estou falando isso do Luciano aqui, não, mas ficam desesperados, né? E agora? O que eu faço? Isso, a resposta é essa. Quando você não souber o que fazer, ore, busque a Deus. Deus vai dar direção. Então não pense que se você está servindo a Jesus com lealdade, integridade, zelo, amor no coração, cheio de fervor, que as coisas vão ficar fáceis. Não, não ficam não. Vão ficar difíceis da mesma forma, tá? Mas ore, busque a Deus. Tinha até um congresso, né? Ore, busque a Deus agora. Então é isso mesmo, busque a Deus. E quando você sabe o que fazer, da mesma forma, ore também: Senhor, por favor, eu sei que é esse o caminho, mas por favor, vai comigo. Eu não vou sozinho, Senhor. Vai assim. E o que fazer então? Orar, orar, orar. Por nesses dias, uma daquelas musiquinhas que eu mando de manhã, né, com o devocional, sabendo que a gente está tratando sobre oração, eu pus uma do Daniel de Souza. Você reparou? Orar, orar, orar. E há uma convergência e unanimidade em direção ao Senhor daquela igreja, né, lá em Jerusalém. Isso é importante que a gente pense, analise e guarde
no coração. Quando as coisas estão acontecendo, que haja na igreja do Senhor uma convergência, uma unanimidade em oração. Há um ensinamento de Jesus que é muito claro sobre isso. Lucas 11:17. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Reino dividido não dá certo. Lembro lá dos meus tempos de Vila Margarida, em 80, né? Eu recém-chegado, cheguei em 79, final de 79 lá, fui fazer uma visita lá no México, 70, e passei na casa do Saturnino, ali na Mascarenhas, 11h22, e o seu Saturnino ia comigo, falando no nome dele, que alguns daqui conheceram, irmão Saturnino. E tinha um certo caso acontecendo lá, e eu já estava irritado com aquele negócio, aborrecendo a paciência, e eu falei, não quero nem saber, deu uma de que se lasque, né? Lembrando, não, ainda não lembrava, porque eu nem conhecia o Márcio, né? E, não quero nem saber disso aí, nem vou tomar. Aí o Saturnino fala assim, pastor, reino dividido não prevalece, olha lá, né? Eu nunca esqueci, né? É isso aí, um reino dividido não prevalece. Igreja de Jesus, CBP, se você quer avançar, ser uma igreja vitoriosa, não seja uma igreja dividida. Seja uma igreja que anda em unidade, não na uniformidade. Cada um tem o direito de pensar o que quiser, votar em quem quiser. Azar nosso se você vota errado, mas você tem o direito de fazer suas escolhas. Mas como igreja tem que caminhar junto, unidos, num só pensamento, glorificar Jesus, ganhar vida para o Senhor, porque essa é a nossa tarefa aqui na terra. E essa expressão unânime é o mesmo que dizer com uma só mente. Olha, vai dar até poesia, uma somente, uma semente, né? Música dos vencedores aí, com todos de acordo, comum acordo nós precisamos estar para que a igreja vença. Detona tanto a força de um exército, denota, não é detona, é denota. Eu troquei as bolas aqui. Não vai detonar nada, pessoal. Tanto a força de um exército, quanto a orquestra em perfeita harmonia. É assim que a gente deve pensar. Como um exército, como a igreja deve ser. A igreja tem soldados valentes. Você é um soldado valente do Senhor? Né? Para lembrar aquelas igrejas que o pastor gosta de ficar perguntando. Fale comigo agora. Eu acho uma chatice, mas agora vamos lá. Como é que você tem que ser? Você é um soldado valente do Senhor. Temos que ir assim, como um só corpo, um só homem, em unidade, no poder do Senhor. Assim a igreja avança, sob direção do general Senhor Jesus Cristo, contra as portas do inferno. É assim que tem que ser, juntos, lutando juntos. É a oração feita em concordância com o mais profundo anseio da alma, da coletividade cristã, da nossa, pensando assim. Como é que você ora na célula? Não é tão legal na sua célula? Na sua célula vocês oram concordando e lutando juntas, e quando a pessoa volta lá, o rapaz, ou a moça, a mulher, o homem, volta, e aí, como é que foi? Fulano, Beltrano, ou fulana, puxa, vitória nisso, todos se alegram. É assim que a igreja tem que caminhar, como uma orquestra também. Uma orquestra é composta por instrumentos diversos, e diferentes. Não pode ter uma orquestra só de violino, já pensou? Sei lá que instrumento tem mais na orquestra, rabecão, sei lá. E não pode ser só de um instrumento, todos iguais. São diferentes. E tocando sob a liderança de um maestro, abalizado,
Uma orquestra assim produz música boa, de qualidade. Como igreja, nós podemos dizer que somos como instrumentos diferentes nas mãos do Senhor. Mas o maestro é único, ele sabe a hora de cada um atuar, de cada um entrar e fazer a sua performance. E o que interessa é o todo. E quando assim acontece, sai uma bela peça musical. Eu não sei que instrumento você é na orquestra. Não sei. Eu sei que está lá, né? E se você é violão... Não, na orquestra não tem violão, né? A moderna, a minha é moderna. Violão, pandeiro, não sei qual que eu sou também. Tamborim, reco-reco, cuíca, não sei. Eu sei que nós todos somos instrumentos nas mãos do Senhor. Então vamos harmonicamente, sob a batuta do nosso maestro, maior Jesus, vamos produzir uma bela peça musical para o Senhor como igreja dele. Podemos dizer que a igreja cristã estava lá nos seus primórdios sob a direção do general Jesus Cristo, sob a condução do maestro Espírito Santo. E eu lembrava assim, nessa hora que Jesus é o general, o nosso general é Cristo. Cantamos tanto, né? Nos tempos de CBP, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, o nosso comandante, Jesus maravilhoso, Filho de Deus, né? Lembra dessa também? Ademar de Campos. E a oração da igreja começa da seguinte forma: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Quando não sabiam o que fazer diante das ameaças do Sinédrio, que proibia falar de Jesus, em unanimidade, a igreja se volta para o cabeça, para o soberano sobre todas as coisas, se volta para Deus e diz: ó soberano, está tudo debaixo das tuas mãos, ó soberano. Eles reconhecem o propósito de Deus nas perseguições, nas adversidades, e com o olhar nessas coisas que estão acontecendo, é que eles oram: soberano Deus, olha, soberano Deus. Quando não sabiam o que fazer, se voltam para Deus, buscam a Deus. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Não se trata de uma unanimidade na forma do que fazer, mas unanimidade em direção àquele que sabe o que fazer. Juntos eles vão a Deus e o buscam, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e que para tudo Ele tem um propósito. Às vezes coisas ruins nos acontecem aos nossos olhos, e a gente diz: Senhor, qual é o propósito disso? E depois, mais adiante, a gente enxerga o que Deus tem. Eu já contei essa história, vou repetir, só brevemente assim, sem entrar em detalhe. Quando muito jovem, eu tinha 22 anos, eu e os jovens da igreja foram mandados embora, fora. Todo mundo, todos vocês caem fora. E a gente ficou tão triste, tão abalado com aquilo. Como é que pode uma coisa dessa? Que coisa mais sem sentido. Mas a gente disse: tá bom. E o que Deus fez? Eu sempre falo isso. Se não tivesse acontecido aquilo, não tinha hoje CBP, sabia? Não tinha hoje Peniel, sabia? Viu, Luciana? Não tinha Peniel. Então, Deus faz coisas boas, mesmo em coisas ruins que nos aconteçam. Tá bom? Não, confia no Senhor. Busque a Deus. Em segundo lugar, uma igreja vitoriosa entrega a Deus os seus desafios para não paralisar. Está no versículos 29 e 30. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Na versão antiga, diz assim: agora, Senhor. E às vezes para mim, que pega uma versão mais nova,
eu lembro do versículo na antiga. Às vezes faço uma salada, né? Na velha, que eu sabia de cor, dizia assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Agora, eles vão juntos e dizem: ó soberano, tal. Agora olha para o que eles estão fazendo conosco. A igreja primitiva se viu ameaçada, porém, a sua reação foi a mais correta possível. Por quê? Ameaçar a igreja do Senhor, ameaçar os filhos de Deus, é ameaçar o próprio Senhor. Pense nisso e guarde isso. Quando lhe ameaçam, e você está ciente de que está na linha, fazendo o que o Senhor deseja, está andando na vontade do Senhor, vai ao Senhor e diga: Senhor, olha aí, estou fazendo o que o Senhor mandou, o que o Senhor quer, o Senhor deseja, e agora vem essa situação, essa ameaça. Deixe que Deus lute por você, tome as rédeas da situação, entrega para Ele, Ele vai saber melhor do que você o que precisa ser feito, porque Ele é pelos seus queridos, sim. Mateus 18, 3 e 4 fala assim: mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Já pensou? Então saiba, o Senhor é por você, o Senhor é por nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Entregue a sua causa nas mãos do Senhor. Ai do mundo por causa dos tropeços, pois é inevitável que venham, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Pode alguém ameaçar a Cristo, o cabeça da igreja? Você percebe que nós não estamos sozinhos em hipótese alguma? Igreja, quando não há fé, surge o medo, surge a incredulidade, vem mais problemas pela frente. O Sinédrio intentou paralisar os apóstolos e a igreja, ameaçando-os. Mas eles agiram corretamente. A insegurança, o medo, a ansiedade, a incredulidade são sentimentos que surgem quando de alguma forma nos vemos ameaçados. E esses sentimentos vêm com a intenção, têm o poder de nos paralisar. Você já ficou paralisado de alguma situação na vida? Você cheio de medo, de incredulidade, seja lá, ou ansiedade, seja lá o que for, sem poder saber agir? São fatores impactantes, incapacitantes, que vêm contra nós. E logo pensamos: eu não sou capaz, eu não vou conseguir, é tão difícil. Lembra? Pensando na vila de novo. O Jadson está pregando lá em Vila Margarida hoje, tá? Domingo passado o Neto pregou na Quarentenário, lá na Igreja da Paz. Só estou contando para vocês saberem onde anda o nosso povo. E lembra assim da vila, né? Como o pessoal diz assim: mas nós somos tão poucos, nós somos tão pobres, nós não temos capacidade. Não é verdade, não é verdade. Com Cristo nós podemos, com Cristo nós somos alguém. E em Cristo nós somos vitoriosos, sim. Se Jesus tivesse dado ouvidos às ameaças que sofreu e não à voz do Pai, os discípulos não seriam chamados. A igreja não teria se expandido e nós não estaríamos aqui hoje, celebrando o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Se dermos lugar à incredulidade, à insegurança, às ameaças que sofremos, não teremos legado para deixar. Não promoveremos a glória de Deus, que é o nosso intuito. Glória de Deus.
Houve um homem de fé, lá nos anos 1800 e alguma coisa, não vou saber exatamente, sei que ele nasceu em 1805. George Miller, nasceu na Prússia, não existe mais esse país. Onde ele nasceu hoje pertence à Alemanha. Então era um prussiano, radicado na Inglaterra. Esse homem sustentou, de uma só vez assim, mais de 2.000 crianças em orfanatos, sem ter um tostão no bolso. Certa vez um doutor, eu esqueci o nome dele, eu acho que era Jefferson, mas não sei do que, se hospedou no orfanato de George Miller. E foi bem recebido, lógico, e logo à noite, assim, o George Miller falou para ele: olha, muito bem-vindo, mas fique ciente que não temos nada para comer no café de amanhã cedo. E o homem, mas não fica preocupado, não, nós vamos orar e o Senhor vai prover. E o homem falou: nossa, que é isso? Não tem nada, né? Então, surpresa, na manhã seguinte, levantaram e havia alimento para todos os 2.000 órfãos de George Miller por um mês. Alguém ouviu a oração do servo do Senhor, tocado pelo Espírito de Deus, entendeu que deveria ir lá e proveu. Já pensou? Eu não sei se eu faria se eu alcançaria esse milagre, mas o Miller tinha até um caderno, né, quando morreu, tinha 5.000 orações respondidas. Que coisa, que maravilhosa, né? E confiou na provisão de Deus e Deus o proveu. Quando foi perguntado sobre como ele adquirira tanta fé, de saber que ele receberia o que ele precisava, Miller respondeu: olha, eu leio a Bíblia, medito sobre o texto lido. Esse era o segredo dele. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, medito no texto lido. Eu oro, porque assim eu conheço a Deus através da oração. E depois eu procuro manter o meu coração puro, ter uma boa consciência. Ou seja, eu tento andar na linha e quando eu saio da linha eu confesso o meu pecado a Deus, peço perdão, acerto a minha vida. Esse é o meu segredo. Quais são os desafios que você vê na sua célula, por exemplo, ou no seu ministério? Está faltando líderes em treinamento? Ninguém quer ser treinado para ser líder, esse é o seu problema. Está faltando anfitriões, lares hospedeiros para a gente abrir mais células, mais líderes para a gente abrir mais células. Falta de recursos para alguma coisa. E na sua vida? É a crise econômica? O desemprego? Deus nos convida a viver por fé. Ele nos chama a caminhar de joelhos. Talvez você já tenha ouvido falar isso. A igreja que mais avança é aquela que marcha de joelhos. Não sei como é que dá, mas de joelho vai. Só uma analogia para... Eu não posso ajoelhar que vai doer meu joelho muito, muito, muito. Então eu sento mesmo. Tá? Você me vê sentado lá às vezes, não estou zombando aqui do louvor que está correndo solto, estou cantando junto, mas é para me poupar, né? Principalmente depois a gente passa dos 25, as energias não são as mesmas. Então eu tento me poupar para o resto que eu tenho que fazer. É isso. Mas, claro que aqui a questão de avançar de joelhos é uma referência à oração. Quer dizer, a igreja avança orando, buscando a Deus, por isso de joelhos. Em 2 Reis 6, 8 a 23, nós temos um relato muito interessante. Aqui já foi pregado esse texto algumas vezes. Nesse texto aí, o rei da Síria mandou um exército para capturar e matar o profeta Eliseu, o profeta do Senhor. Seu moço, o rapaz que estava em treinamento, o aprendiz de profeta, o discípulo de Eliseu, se desespera quando vê todo aquele exército chegando.
Então Eliseu lhe responde: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: peço-te, Senhor, falando com Deus agora, que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Entendeu? Nós não vemos, muitas vezes, os exércitos do Senhor ao nosso redor. Mas se estamos no Senhor, buscando o Senhor, seus mensageiros estão enviados por Deus ao nosso redor, lutando por nós. É para confiar no Senhor, é para esperar no Senhor, é para lutar da maneira que Deus manda nos lutar. Como que é a nossa luta? Espada, como fez Pedro, corta a cabeça do careta lá que foi prender Jesus, mete a espada? É assim a nossa forma de lutar? Não mesmo, é oração. Senhor, olha para as ameaças da minha diretora, do meu professor, olha para, sei lá de quem é, do governador, né, Márcio? De novo, não, aquele já foi. Que tenha ido para sempre embora, né? E CBP, igreja, vou imitar o Márcio de novo, querida CBP, linda igreja do Senhor, é de verdade, estou zoando com ele, mas é verdade, vocês são lindos. Deixa eu defender, nós somos, nossa parte, mas é a beleza de Cristo, tá? Não é nenhum mérito seu, não é a beleza de Cristo que está no povo do Senhor. CBP, vamos pedir ao Senhor, Senhor, se você precisa ver, Senhor, abre os meus olhos, abre para que eu veja. Ou então, coloca fé no meu coração, Senhor, para que eu creia, para que eu saiba, para que eu confie. Não tenha medo de enfrentar as lutas que vêm, e vem luta, viu, pessoal? Vem luta sempre. Porque é para aprimorar nosso caráter, para nos fazer mais parecidos com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Outra coisa, concede aos teus servos, é parte da oração ainda, tá? Concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, está no versículo 29. Outro elemento essencial nessa oração é o pedido que eles fazem. Jesus disse, tudo, João 14:13, para quem está anotando, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, estavam pedindo intrepidez. Você precisa de algo do Senhor? Peça, confie no Senhor. A igreja primitiva ora a vontade de Deus, e esse é o segredo, orar a vontade de Deus. Às vezes a gente pede bobagem, né? Mas se conhecemos a vontade de Deus, pediremos a vontade de Deus. Deus quer que você fale do amor dele aos outros. Deus quer que você tenha no seu coração amor pelo perdido, amor pela causa de Deus. Você nem precisa perguntar se essa é a vontade de Deus, porque está escrito lá. Mas se você também precisa saber, para saber, você tem que se aplicar à palavra de Deus. A igreja primitiva orava a vontade de Deus. É vontade de Deus que a sua obra prospere, que a sua obra avance. Mas como saber a vontade de Deus? Você acha que Deus vai toda hora trazer? Tem muita gente que anda atrás, não que Deus não possa fazer, de revelação. Vamos na casa da irmã Maria Chiquinha, ela vai orar, vai revelar, vai para a palavra de Deus, né? Eu conheci uma pessoa que ela não dava um passo para fazer nada assim na casa da irmã fulana de tal. Vou lá ver. Por que precisa ir lá? Não, ela vai orar, vai revelar. Vai orar você, busca Deus.
Deus vai falar ao seu coração, ou vai mostrar na palavra dele. Não que outras pessoas não possam interceder, né? Lá na nossa célula, todo dia tem uns escribas que vão anotando, né? Walter, às vezes é o Fábio, que vão os pedidos de oração. O pessoal chega, já vai falando, e o escriba já está anotando o que os caras estão falando. Fulano e tal está pedindo... Seu José Ribeiro está sempre pedindo pelo vizinho Gilson, que está muito doente, né? Eu quero pedir pelo meu vizinho, né? E o escriba anota lá, se fulano de tal, eu quero pedir por isso, pela tal situação, pela minha firma, pelo meu trabalho, pelo meu casamento, e vai lá. É isso mesmo, levar ao Senhor em oração. Se não levarmos, então, para termos orações respondidas na direção da obra de Deus e não paralisar diante dos obstáculos e ameaças que surgem, o que fazer? Mais uma vez vou voltar ao George Miller, que uma vez questionado sobre isso, respondeu: eu peço a Deus em oração que me revele a sua própria vontade. E o que nos ensina Tiago quando a gente precisa saber de alguma coisa? Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Precisa saber qual é a vontade de Deus? Pergunta para o Senhor. Ele não vai ficar bravo com você. Quando eu era garoto, estava iniciando na igreja, novinho, 13 anos, aí eu pensava, eu orava, né? Depois dizia assim: Senhor, eu vou... Todo dia eu peço a mesma coisa, me perdoa por isso, perdoa por aquilo. Eu pensava assim: Deus é o Deus do universo. Ele tem todo o universo para cuidar, o mundo todo. Eram 2 bilhões de pessoas naquele tempo. Hoje já deve estar nos 8. Né? 2 bilhões de pessoas. Eu vou ficar incomodando a Deus com a minha oração. Ai, Senhor, me ajuda nisso. Não vou incomodar a Deus, não. Tolice, não é? Mas eu era garoto, bobão, né? Estava começando a aprender, depois logo a gente aprende. Não, você não vai incomodar a Deus. Deus vai se sentir com prazer de ser incomodado pela sua oração. Então, pode incomodar o Senhor. Bate lá toda hora: Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Peça pelo marido, as mulheres gostam de fazer isso. Pede pelo marido para ver se ele fica mais no jeito. Não é? Pede, Edna, continua pedindo, tenha esperança, né, Josué? E vice-versa, tá? Estou brincando aí, mas o que você precisar, vai a Deus e peça. Tá bom? E Deus é a fonte de toda ousadia, intrepidez, coragem, aquela coragem que você e eu precisamos. Deus é fonte de todos os recursos de que precisamos. Por isso que precisamos orar. Orar, orar, orar. A Noemi ficou contente agora comigo, né? Ela sabe, se ela for assistir a mensagem depois online, ela vai ver. Ela deve estar na vila ou está aqui. Não está aqui, não sei. Terceiro, é a última, tá? A igreja vitoriosa é cheia do Espírito Santo. Versículo 31 do texto lido. Deus quer uma igreja cheia do seu Espírito. O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Em primeiro lugar, daria até outro sermão, mas eu só vou mencionar e ler e falar dos versículos. É uma igreja onde Deus habita. João 14:17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus habita nela. Deus habita na CBP, povo. Graças a Deus. Deus habita na sua vida. Amém. É uma igreja onde não há engano e não se esquece das palavras de Jesus. João 14:26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará
todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. São crentes, igreja cheia do Espírito, são crentes andando no Espírito com a visão de Deus, se não dar e não dando lugar à carne. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam em espírito, pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Igreja cheia do Espírito é um povo com intrepidez que anuncia a palavra de Deus. É um povo dominado, conforme Gálatas 5, 22 e 23, pelo amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Somos assim? Precisamos ser. É uma igreja que fala das maravilhas de Deus a todos os povos, conforme Atos 2, 1 a 4. É uma igreja cheia de autoridade, Atos 4, 8 a 13. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está curado diante dos senhores. Viu a ousadia? Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quer ter ousadia, intrepidez, falar com autoridade, poder, cheio do Espírito Santo? Vá para a palavra de Deus. Ore, ore, ore. É o único jeito. Se você estivesse muito doente, e lá chegasse e falasse, Samuel, não fica assim, Samuel. Olha o remédio ali, é só tomar. O que você faria? Samuel, eu sei que é esperto, ia lá tomar o remédio. Não sei qual Samuel é, tá? Se é esse ou se é aquele. Não sei se tem mais de 2, né? Mas nós sabemos qual é o remédio. Qual é aquilo que vai nos beneficiar. É só ir lá e usar Bíblia e oração. Tão simples. Tão barato, não custa nada. Você paga academia, você paga natação. Quem mais aqueles negócios na água que o pessoal gosta de fazer? Hidroginástica. Querem que eu vá fazer isso? Não vou, Luciana, não vou. A Luciana vive receitando, vai fazer pilates, vai fazer não sei o quê. Não vou. Tá bom? Mas, a não ser que o médico diz, é a única solução, aí eu vou. Né? E a gente não vai, não faz, é tão simples, tão barato, e a gente fica recalcitrando, né? Resistindo. Pessoal, é simples demais, está ao alcance de todos nós. Orar, orar, orar. Palavra de Deus, orar, orar, orar. Que a igreja de Cristo dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Isso é só possível, somente é possível, através da palavra de Deus e da oração. Então, CBP, apliquemo-nos à palavra de Deus, oremos, busquemos a face do Senhor para todo e qualquer problema, toda e qualquer situação. Tem dúvida? Ore, busque a Deus. Tem certeza? Ore e busque a Deus da mesma forma. Esse é o jeito que podemos avançar. Portanto, ore nas suas casas, ore nas células, ore no trabalho, em todo o tempo.
orai sem cessar. Diz o versículo lá, 1 Tessalonicenses 5,17. Ou na versão de hoje, orem constantemente. Mas orem, busquem a Deus. É a nossa única chance, buscar a Deus. Busque o Senhor enquanto há tempo. Invocai-o enquanto Ele está perto. E assim seremos vencedores. Se você